Amém. Com a graça de Deus, mais uma vez, temos a oportunidade de pregarmos a palavra dele, de saborearmos a palavra dele. Hoje, eu tenho uma missão especial de pregar para a juventude. Esta palavra é uma palavra de preparação, porque a linguagem para o jovem precisa ser uma linguagem diferenciada. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós vamos falar para o jovem. Primeiro, para não sermos muito condescendentes. Segundo, para não sermos muito rígidos ou rigorosos, para não afastá-los. Mas o meu desejo aqui e o desejo do pregador é sempre arregimentar discípulos para o Senhor, arregimentar, ganhar almas para o Senhor. Esse é o objetivo da pregação. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você a estudar a palavra de Deus. Ao menos um trecho por dia. Hoje você tem acesso aí no seu tablet, no seu celular, no seu smartphone, no seu computador, na sua TV Smart. Hoje você tem acesso ao YouTube, ao Face. Ninguém pode dizer que não tem acesso à palavra do Senhor. Todos nós temos, não é verdade? Então, tenha contato com a palavra de Deus. Se você está começando, jovem, comece ali por salmos, leia um provérbio, ou então vá direto ao Novo Testamento, leia uma passagem do Novo Testamento, medite sobre esta passagem, de preferência pegue caneta, lápis, anote, vá anotando, leia uma vez, duas, três, quatro vezes, não importa. Não se preocupe com a quantidade de texto que você vai ler, mas especialmente preocupe-se com a qualidade das informações que você vai extrair dali. Preocupe-se mais com as lições que você compreendeu dali. Tenha certeza de outra coisa. Todas as vezes que você ler a palavra de Deus, alguma mensagem ela vai passar para você. A não ser que você não esteja concentrado, você não esteja com a sua mente e coração disponíveis para que o Senhor possa falar com você através do Espírito Santo. Amém? Faça isso. Faça isso uma vez por dia. Pegue uma mensagenzinha daquela que você recebe aí no seu celular, ou então baixe um aplicativo, né, com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Tem inclusive Bíblias comentadas. Talvez você tenha alguma dificuldade de compreender. Baixe então a Bíblia comentada, que vai facilitar a sua compreensão. Amém? Hoje nós vamos tentar então compreender uma passagem do livro de Lucas, no verso 14, capítulo 14, verso 25 até o verso 35. Se você puder, acompanhe comigo aí e vamos ver o que é que o Senhor tem para nós, o que o Senhor tem de bom para nós. Ele sempre tem coisas boas para nós, e hoje não será diferente. Amém? Você vai colher coisas desta passagem, que vai abençoar a sua vida abundantemente. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Amém? Por favor, veja lá. O título é: O serviço de Cristo exige abnegação. Na minha tradução, tá bem? Existem várias Bíblias com várias traduções. De repente o título é outro, a tradução é outra, tá bem? Se o seu título da sua Bíblia não é este, não se preocupe. É a Bíblia da mesma forma, é a Bíblia Sagrada da mesma forma, apenas a tradução é outra, tá bem? Mas o sentido é o mesmo, tá? Grandes multidões o acompanhavam, ou seja, acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse:
Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que o virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual o rei, que indo para combater o outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Amém? Essa é a palavra do Senhor. A palavra tenta mostrar para nós que o ser discípulo do Senhor tem um preço. Ela tem um preço específico, porque ser discípulo do Senhor não é agir de qualquer forma, agir de qualquer jeito, agir sem pensar, agir sem calcular os prós e contras. Na realidade, quando você vai ser discípulo do Senhor, você está buscando uma comunhão com o Senhor. E o preço desta comunhão exige de nós discernimento, exige de nós disposição e exige de nós compromisso, cada vez mais. Quanto mais você interage com o Senhor, quanto mais você fortalece esta comunhão com o Senhor, mais responsabilidade será jogada sobre as suas costas. Você vai perceber claramente isso. As pessoas que possuem assim uma intimidade maior com o Senhor, a sua responsabilidade com o serviço do discipulado do Senhor é maior. Tenha certeza disso. Veja bem, você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo agora, o seu compromisso é apenas de ouvir a palavra. O meu compromisso de pregar a palavra do Senhor para você é muito maior do que o de você que está ouvindo. Você concorda? Por quê? Eu preciso preparar a palavra, eu preciso ter consciência da palavra que eu estou pregando, eu preciso ter um certo conhecimento do efeito que esta palavra deverá ou poderá provocar na sua mente, na sua vida. Eu tenho certeza absoluta de que a palavra do Senhor pode modificar, transformar a sua vida. Eu preciso então encontrar um jeito, utilizar a força do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em mim num momento tão solene como esse, porque quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós pedimos a presença do Espírito Santo para que as palavras sejam proferidas de acordo com o entendimento do próprio Senhor, do próprio Deus, para que essas palavras possam tocar você. Então, o ser discípulo tem um preço. E qual é o preço? O maior exemplo deste preço é o exemplo de Jesus. O maior exemplo de ser discípulo é o exemplo de Jesus. Mas você pode observar o exemplo de Paulo, o exemplo de Pedro, o exemplo de Tiago, o exemplo de Silas, o exemplo do apóstolo João. Todos eles, menos João,
que deixou para nós o Apocalipse foram martirizados. Todos eles sofreram para ser discípulos do Senhor. Então não adianta eu vir aqui para você e pregar a palavra e convidar você para fazer comunhão com o Senhor, tentando florear alguma coisa, facilitar as coisas. Não, eu também não quero amedrontar você. Não é isso. Não é amedrontar você, até porque o Senhor não vai colocar nas suas costas um jugo ou uma carga que você não possa suportar. Não, você vai suportar. Agora, tem dificuldades? Teremos dificuldades. Para você ser discípulo do Senhor, você precisa romper com certas estruturas que estão enraizadas no seu comportamento. Talvez até você precise mudar o seu caráter. O que demonstra o caráter da pessoa ou o seu caráter é a sua forma de agir. A forma de você se colocar diante de determinadas circunstâncias ou de determinados fatos. Compreende? É isso que vai demonstrar o seu caráter. Quando você age de uma forma harmoniosa, quando você se mostra diante de determinadas situações, circunstâncias tais, e você se mostra uma pessoa pacífica, ou uma pessoa calma, ou uma pessoa misericordiosa, bondosa, isso está demonstrando o seu caráter. Isso demonstra o seu caráter. De repente o seu caráter não é aquele caráter que agrada ao Senhor. De repente você não está preocupado com as suas atitudes, se essas suas atitudes são boas ou se as suas atitudes são más a ponto de deixar o nosso Senhor entristecido. Ou seja, você está mais preocupado com o seu eu do que em manter esta comunhão com o Senhor. Ou seja, você se preocupa mais com o seu corpo, com a sua alma e deixa de se preocupar com o seu espírito. Talvez você está mais preocupado com as suas emoções, com os seus desejos, e normalmente isso acontece com os jovens, principalmente, porque tem pouca vivência e especialmente os jovens de pouca idade, estão assim na descoberta do mundo, e é natural que o jovem tenha questionamentos, é natural, eu também já passei por isso, já questionei muitas coisas, já questionei inclusive a própria palavra de Deus, mas eu posso afirmar a você que é possível você, ainda que jovem, ter uma experiência com Deus, desde que você busque o Senhor, desde que você se mostre interessado para que o Senhor possa falar no seu coração e possa transformar a sua vida. Talvez o que você está ouvindo de mim hoje parece ser muito simples, talvez esteja aí passando na sua mente, mas isso é muito simples. Mas é muito fácil, isso são apenas palavras. Mas meu irmão, minha irmã, jovenzinhos do coração do Senhor, preste atenção, abram bem os ouvidos. O Senhor, Ele vai entrar através do Espírito Santo na sua mente, no seu coração, quando você se mostra interessado. O nosso Senhor Jesus quer ocupar, o nosso Senhor Deus quer ocupar no seu coração a parte primordial, a parte principal. Ele quer ser o expoente da sua vida, Ele quer ocupar o espaço principal da sua vida. E como é que você demonstra isso? Você demonstra isso através da gratidão, você demonstra isso através do seu comportamento, através deste comportamento que agrada ao Senhor. Como é que você vai compreender ou entender se o seu comportamento está agradando ao Senhor ou não? É você observar nas Escrituras
se você está renunciando ao mundo e buscando uma conversão para viver a verdade de Deus, o convite à comunhão de Deus através das Escrituras, da própria palavra de Deus que está aberta hoje, que está aberta neste momento. A prioridade, jovenzinho, a sua prioridade precisa ser o Cristo. Enquanto você perceber que a sua prioridade não é a Cristo, e sim as coisas do mundo, e sim o material, isso significa que você não é discípulo do Senhor. Isso significa que você está um pouco afastado do Senhor. Eu não sei quanto está afastado do Senhor. Especialmente os jovens que não participam da liturgia, especialmente o jovem que não participa dos grupos de jovens, especialmente aquele jovem que não participa da igreja, especialmente o jovem arredio que não quer saber de ouvir a palavra de Deus. Este certamente está afastado do Senhor, porque ele rejeita a palavra. E se tem uma coisa que entristece o coração do Senhor, é a pessoa que rejeita a palavra de Deus. A palavra de Deus é a inspiração do Senhor. Toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, todo o manual que o Senhor deixou para nós de boa vivência, de boa conduta, como um manual de vida, é quase como um cardápio, né? Quase como um cardápio para eu e você nos apropriarmos, saborearmos o tempo inteiro, é a palavra de Deus. Eu confesso a você que quando jovem também, às vezes eu orava ao Senhor e pedia: Senhor, fala comigo, apareça no céu, mostre para mim um sinal. Mas com o tempo eu fui percebendo que a maneira clara do Senhor falar conosco já está aqui. O Senhor vai falar conosco através da sua Escritura. Qualquer coisa que você quiser compreender e entender do Senhor está aqui, na palavra de Deus. Ele já deixou aqui. Deus vai falar no seu coração o que mais você quer. Eu já enviei o meu filho amado, unigênito, já enviei. Eu já sofri com o sofrimento dele. Ele padeceu, foi crucificado, morto, crucificado, ressuscitou, deixou a sua mensagem, esta mensagem que eu e você hoje estamos ouvindo. Desculpe. Então, quando eu era jovem, eu ficava assim, esperando esta mensagem. Mas então se o Senhor não me manda um sinal, e eu estou aqui com toda a força, com toda a devoção, pedindo que Ele me deixe um sinal, e este sinal não aparece, então eu tenho para mim que essa história de Jesus, que essa história de Deus é uma enganação. É apenas uma criação religiosa. É apenas uma criação religiosa. Talvez você esteja passando por isso. Mas vai chegar um momento, com a experiência, com a sua dedicação, com a sua vontade de estar sempre em comunhão com o Senhor, você vai perceber claramente que Ele vai falar no seu coração. Vai chegar um dia que Ele vai falar no seu coração de uma maneira tão intensa, talvez através de uma palavra dessa, onde você vai perceber claramente que todas as suas dúvidas serão sanadas. Uma vez que o Senhor tocar você, uma vez que o Senhor tocar você, definitivamente todas as dúvidas serão sanadas. E muito provavelmente, depois desse dia, você será capaz de fazer tudo pelo Senhor. Você será capaz de ser discípulo dele. Você será capaz de deixar tudo pelo Senhor. Talvez você será capaz de suportar o sofrimento. Talvez você será capaz de compreender que as tribulações, o sofrimento, talvez até a prisão, a dor, vai aproximar você ainda mais. Porque você vai perceber também que tem certos episódios, certas ocorrências na nossa vida que vai acontecer para eu e você sermos testados pelo Senhor.
né? Assim como Jó foi testado. Jó foi testado e no final Jó foi aprovado. Tanto é que no final do livro de Jó, como Jó não abominou o seu Deus, não amaldiçoou o seu Deus como queria sua esposa, Jó teve todos os seus bens restaurados duplamente. E Jó viveu mais uma centena de anos. Amém? Agora você precisa estar com o seu coração disponível para ouvir a palavra dele. Não deixe tudo para o Senhor. O verso 26 diz assim. Vamos ver o que diz o verso 26. O verso 26 diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele está dizendo assim, para você ser discípulo do Senhor, não é um convite do Senhor, não depende apenas dele, depende muito mais de você. Ele está dizendo para você, ser o meu discípulo é algo muito forte, não é algo fácil, é algo difícil. Talvez você terá que aborrecer o pai, ou a mãe, ou a esposa, talvez você vai convidar a esposa, talvez você vai convidar a namorada para ouvir uma manifestação, uma pregação dessa, ou uma celebração da Santa Missa, e você não pode participar, e você não vai, e por isso você não vai. Talvez você convida um colega, ou um irmão, ou o pai, ou a mãe, como diz a própria palavra, para participar da igreja, e essa pessoa não participe, você se sente aborrecido por isso, e talvez a sua atitude de participar aborrece também. Então o verso 26 está dizendo para nós, ou seja, em resumo diz assim, não deixe tudo para o Senhor. Não deixe tudo para o Senhor, não ore a Deus e fale, Senhor, me faz com que eu seja seu discípulo. Não, você tem que tomar atitude. Essa atitude parte de você, essa escolha parte de você. Esse desejo precisa partir de você, este compromisso precisa partir de você. Não é algo simples. Eu não vim aqui para dizer para você que é algo simples, não é. Mas uma vez que você se torna discípulo do Senhor, você se torna gratificado por isso, porque você se sente feliz em servir a Deus. Você se sente feliz em falar do nome dele. Você se sente gratificado em dar glórias ao Senhor. Amém? Não dá para ser mais ou menos. Não dá para ser mais ou menos. Ou seja, você precisa aborrecer. Se você precisar constranger alguém, aborrecer alguém, deixar alguém infeliz para servir o Senhor, sirva o Senhor. Se você tiver que aborrecer alguém para pregar a palavra dele, aborreça. Talvez você neste momento está sendo aborrecido com a minha palavra, mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou mais preocupado em pregar a palavra dele. Talvez você nesse momento está falando, que baboseira é essa que Timóteo está me dizendo. Talvez você esteja pensando aí, enquanto ouve esta palavra. Isso que ele está falando não tem lógica. Vou ter que aborrecer, vou ter que entristecer a minha família para servir a Deus? É isso mesmo que Deus está pedindo de mim? É isso mesmo que está dizendo a palavra. Ele não está dizendo para você sair brigando com a sua família, não é isso. Ele está dizendo que todas as vezes que você aborrece um parente seu, uma namorada sua, uma noiva sua, em prol das coisas de Deus, você está se tornando discípulo dele. Você está fazendo a vontade dele. É isso que está dizendo. Então não dá para ser mais ou menos. Mas então se ela não quer, eu não vou. Então ela está pedindo para eu não ir, eu não vou. Isso não é ser discípulo do Senhor. Amém? Não dá para ser mais ou menos. Não dá para ser morno. Ou é quente ou é frio. Ou você é cristão ou não é cristão. Ou você é discípulo do Senhor ou não é discípulo do Senhor.
Sem renúncia não há vida cristã. Talvez você tenha que renunciar à amizade que você tem. Talvez você tenha que renunciar os seus gostos. Talvez você tenha que renunciar às suas prioridades. Talvez você tenha que renunciar a um determinado tipo de trabalho que você desenvolve. Talvez seja isso. Se você estiver renunciando isso em prol deste convite que o Senhor faz para que você tenha uma vida cristã abençoada, então você está se tornando discípulo do Senhor. Se alegre. Talvez você está hoje ocupando um cargo de uma determinada empresa que exigem de você coisas que não agradam a Deus, comportamentos que não agradam a Deus. Talvez você tenha nessa empresa companhias de pessoas que levam você para caminhos que desagradam a Deus. E o Senhor está convidando você a renunciar estas companhias dessas pessoas, talvez renunciar até ao próprio emprego, porque esse emprego não satisfaz ao Senhor. E talvez você, na sua condição humana, está pensando, mas se eu renunciar isso agora, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu vou sofrer, eu preciso. Mas quando você é discípulo do Senhor, Ele vai suprir você. Talvez Ele esteja fechando esta porta hoje para você, mas certamente vai abrir muitas outras portas, vai abrir portas muito maiores para você. Eu não tenho dúvida disso. Comigo já aconteceu isso. Fiquei triste, entristecido. Não cabe nesse momento falar com você, porque o tempo é curto. Mas entristecido, achando que o Senhor estava fechando as portas para mim, e de repente, mais na frente, abriu portas muito maiores. Amém? O Evangelho é um chamado para o autossacrifício e não para a autorrealização. Quando eu prego o Evangelho para você, quando eu prego a palavra de Deus para você, eu estou convidando você a compreender isso de uma vez por todas. Que uma vida em comunhão com o Senhor é uma vida de sacrifícios, é uma vida de dedicação praticamente exclusiva ao Senhor Jesus. E quando você desenvolve este compromisso, esse comprometimento de estar na presença dele, toda a sua vida vai ser para alegrá-lo. Toda a sua vida, todos os seus comportamentos precisam ser para alegrar o Senhor, para satisfazer o Senhor. Existem na Bíblia diversas pessoas, diversos exemplos de pessoas que alegraram o coração do Senhor e Ele se alegrou com essas atitudes. Então, certamente, o Senhor vai se alegrar também com a sua atitude de fazer o que agrada ao Senhor. Quando ele diz aqui que não é para quando eu resumo aqui que não é para autorrealização, é você não vir para a igreja para se aparecer. É você não assumir um papel em determinado ministério na igreja para se aparecer, para que os outros possam aplaudir você. Eu prego a palavra para você com o coração totalmente livre, totalmente humilde, me coloco diante de você com humildade, para que você receba a palavra de Deus e não as minhas próprias palavras. Não é isso que eu desejo. De repente, no final da palestra, você pode até aplaudir, mas esse aplauso não é para mim. O Senhor se agrada das palmas. Está na palavra de Deus. Ele se agrada das palmas. Claro que sim. Você demonstra alegria. Quando você canta um louvor, você demonstra alegria por estar na presença de Deus. Especialmente os jovens, se alegrem na presença dele, cante louvores diante da presença dele. Mas este louvor que você canta, mesmo que você esteja no ministério, como eu disse agora há pouco, não é para que você seja glorificado. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Talvez você hoje seja um fã, um admirador de Jesus. Talvez você tenha Jesus como um cara legal.
como uma pessoa que fez coisas bonitas. Nós temos vários exemplos de pessoas que fazem coisas bonitas. Você tem vários exemplos de pessoas que fazem coisas legais. E você, assim, se alegra com elas. Como cantor, de repente, como artista, um ator, uma atriz, sei lá, quem é, um artista plástico, um jogador de futebol, um time de futebol. Você admira. Mas nós não podemos ser fã de Jesus. Nós temos que ser discípulo. O convite dessa parábola é para que eu e você sejamos discípulos do Senhor e não admirador dele. Tudo bem, pode até ficar na sua mente aí um pouquinho misturado assim, mas eu posso ser admirador e discípulo ao mesmo tempo? Claro que pode. Pode. O que você não pode é ser apenas admirador. Você precisa ser discípulo. Porque quando você é apenas admirador, você não tem compromisso. Você apenas aplaude. Você apenas acha legal, mas não tem compromisso. O convite do Senhor aqui é para que eu e você sejamos discípulos dele. É para que